Hoje nós precisamos ter uma conversa muito séria. Decisões que não podemos adiar mais. Eu fiquei muito em dúvida a respeito do tema dessa mensagem. Eu botei 2 títulos nessa mensagem. O primeiro é esse: decisões que não podemos adiar mais. O segundo seria o custo de não decidir. É a mesma coisa dita de um modo diferente. Mas deixa eu voltar aqui. Quando a gente fala de decisões, passa tanta coisa na cabeça da gente. Coisas que eu não fiz, coisas que eu pensei em fazer, coisas que eu gostaria de ter resolvido. Mas eu queria sair um pouco desse contexto. Eu queria falar sobre como Deus gostaria que a gente muitas vezes pensasse a respeito das nossas decisões. E por que eu ser uma pessoa decidida, resolvida diante de Deus é algo extremamente importante. É importante nos meus relacionamentos, é importante na minha vida profissional, é importante na minha vida pessoal e familiar. Eu ser uma pessoa resolvida e decidida, não só diante desse mundo, mas principalmente diante de Deus. E eu não vou ler um versículo de introdução, mas eu queria dizer para vocês que eu vou citar vários textos que vão apoiar o que eu vou falar para vocês hoje aqui. E dizer que muitas vezes adiar uma decisão, por exemplo, pode adoecer você. Adiar uma decisão pode travar o seu crescimento, travar o seu relacionamento. Pode manter você num ciclo interminável de algo que você não quer, de uma dor, por exemplo. Adiar uma decisão paralisa você. E eu queria te pedir uma coisa hoje. Vamos dizer para Deus: Senhor, me dá coragem para ouvir o que eu vou ouvir hoje aqui e aceitar. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é como uma faca de 2 gumes, capaz de penetrar alma, corpo, coração, vida. Ela corta, rompe, trata a gente. E eu sei que esse ano vocês vieram, muitos de vocês vieram praticamente em quase todos os cultos de quarta-feira e aos domingos também. E eu espero que este ano Deus tenha construído algo extremamente importante na sua vida. Mas nós chegamos agora estamos finalizando mais um ano. E tem coisas que a gente não pode adiar mais, por conta do custo de não decidir. Por exemplo, a primeira coisa que eu queria passar para vocês: há coisas que precisamos ser e não adiar mais. Eu sou um pai de família, eu não posso fugir disso. Eu sou um pastor, eu não posso fugir disso. Eu sou um pai, eu não posso fugir disso. Eu tenho responsabilidades na minha profissão, eu não posso fugir disso. Tem coisas que eu preciso ser. Porque quando você decide ser, você produz significado na sua vida e na vida das pessoas. Não se constrói um futuro saudável sem fundamentos internos sólidos, como fé, valores, identidade, responsabilidade emocional e espiritual. E essas coisas não surgem espontaneamente, você decide ser. Eu decido ser um homem de fé, você decide ser uma mulher de fé. Nós decidimos caminhar com Deus, nós decidimos construir uma história, nós decidimos que algumas responsabilidades são nossas. E você acha que as pessoas não guardam isso no coração? Há coisas que a gente precisa ser, e eu não sei de onde vem essa dificuldade nossa em não entendermos quem nós somos. Que você possa virar esse ano entendendo quem você é. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos Efésios, ele diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo. Você precisa assumir quem você é, você precisa seguir a verdade, o amor, a Cristo. E você precisa ser
quem realmente você já sabe que é. Você não pode mais fugir disso. Isso só traz problemas. Imagina se eu fosse pastor só no púlpito, daquela porta para fora eu não fosse. Não é assim. Eu sou pastor aonde eu estiver, perto de quem eu estiver. É assim que a vida funciona. Isso é ser. Isso é ser. Por quê? Muitas vezes adiar o desenvolvimento interior gera adultos emocionalmente frágeis. Homens e mulheres adultas, maduras, pessoas maduras, são aquelas que sabem ser, que têm compromisso com a verdade, com o que é certo, com o que é bom, com o que é direito. É isso. E às vezes ser assim dói. Dói. Então a primeira coisa é que a gente precisa ser, ainda esse ano. Você está com disposição para isso? Diga amém. Fala, eu preciso viver quem eu sou. Eu não posso ficar, será que isso? Não. Você já está crescido, crescida. Posso continuar falando? Porque lá vem a segunda coisa. Ainda esse ano há coisas que precisamos fazer. Talvez seja esse o seu caso e não adiar mais. E eu não estou falando de começar a fazer exercício na segunda ou uma dieta. Eu estou falando de coisas que você engavetou na sua alma, no seu coração, que Deus chamou você para ser, fazer, e você não você simplesmente parou. E você vai se dando desculpas, né? Eu sei, mas ainda não é um tempo, eu estou dando um tempo. Eu sei o que eu tenho que fazer, mas depois eu resolvo. Quando as coisas melhorarem, Nunca você vai fazer enquanto você der a você mesmo desculpas para tudo. Ou você é, ou você não é. Viktor Frankl, ele escreveu um livro chamado Um Diálogo com a Fé. E nesse livro ele diz assim, que quando não podemos mais mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E ele tem razão, que é quando eu decido que eu preciso fazer, nem que seja algumas mudanças em mim. Não dá para eu continuar sendo o que eu sou, fazendo o que eu faço e adiando coisas que já estão no meu coração há tanto tempo. Eu fico pensando, quantos de vocês não gostariam de fazer algo nesta igreja? Por que não faz? Por que não faz? Quantos não gostariam de ajudar de alguma maneira? Por que não ajuda? Quantos não gostariam de dar início a um projeto, a um sonho, uma realização? Há quanto tempo? Há quanto tempo? Vocês sabem o que eu decidi agora? Eu decidi aproveitar a minha maturidade e escrever. Essa devocional que vocês estão fazendo, ela é o suprassumo de quase tudo que eu vivi em muitos aspectos na minha vida, tanto profissional, pessoal e ministerial como pastor. Talvez seja das devocionais que eu fiz, foram vários livros, vocês acompanharam muitos deles, tenha sido o melhor até agora. Mas dá para fazer mais. Aí eu decidi que eu vou fazer mais. Eu vou fazer mais. E eu quero fazer mais porque eu quero deixar alguma coisa. Eu quero aproveitar essa maturidade, esse conhecimento. São 35 anos fazendo a obra de Deus. Eu tenho que aproveitar isso, eu tenho que aproveitar esse conhecimento, eu tenho que construir. E olha que interessante, há uma advertência bíblica que a gente não leva em consideração, mas ela é muito importante, que diz que aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem, fazer o certo, fazer algo e não faz, nisso está pecando. A gente peca por não fazer, você acredita nisso? A gente peca por não fazer.
Ah, mas eu não tenho tempo. Eu descobri que mesmo com uma vida que eu levo tão corrida, ainda dá tempo de fazer mais alguma coisa, sem comprometer aquilo que eu já tenho. Dá tempo. Ou seja, aquilo que você sabe que deve fazer, mas não faz, está se tornando o maior bloqueio da sua vida. Hoje, fazer o que precisa ser feito é o ato mais espiritual que você pode, o quê? Praticar. É isso. Hoje, fazer o que precisa ser feito é o ato espiritual que você pode começar agora. Você pode começar agora. É apenas a questão da gente se encontrar naquilo que Deus tem para nós. E lá fora as coisas vão acontecer. Tem coisas que você precisa já iniciar na sua vida, não desistir. Por quê? Olha só, há escolhas que precisam ser feitas antes que escolham por você. E isso é muito importante. Eu sei que você já ouviu isso em algum lugar. Essa eu coloquei porque eu sei que todo mundo já escutou em algum lugar, mas quase ninguém pratica. Você sabe que a gente vai sendo levado, né, no movimento. Aí quando você percebe, resolveram por você, decidiram por você, assumiram por você, escolheram por você. E aí você olha e vai fazer o quê? Você teve tudo para tomar uma decisão. Então, há escolhas que precisam ser feitas. E isso não é um processo que você deve adiar. Uma das passagens mais lindas da Bíblia é quando, lá no livro de Josué, o próprio Josué, depois que ele ergue os muros de Jerusalém, ele junta todo mundo e faz um grande culto ao Deus, uma grande celebração ao Senhor. E naquele dia, ele dá um grito. Ele diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Perdão, foi Moisés que disse, eu falei Josué. A grande questão é Deus falando: escolhe hoje, bênção ou maldição. Eu escolho ser abençoado todos os dias. Você também escolhe? Então você tem que decidir isso. Sabe que às vezes cansa? Quem já percebeu que tem hora que cansa? Não precisa dizer o que é, só percebeu que tem hora que cansa. Faz um sinal para mim aí. Olha aí, quase todo mundo. Tem hora que cansa. Mas a gente tem que continuar. Nós temos que continuar. A proposta que Deus faz aqui, através de Moisés, é uma proposta extremamente importante, que determina uma escolha. Por quê? Porque não escolher também é escolher. Quem não escolhe conscientemente, vive o quê? Você vai reagir às escolhas que fizerem por você, só isso. Mais nada. Mais nada. Mais nada. A gente começa a conhecer umas coisas e você vai percebendo que realmente conhecimento é uma coisa que te inspira a fazer o certo. É lógico que Deus, Ele é a nossa direção em tudo. E a gente não pode viver só pela nossa vontade, pelo nosso querer. A gente precisa saber que escolhas precisam ser feitas e tem que ser escolhas saudáveis. John Stott, eu já citei ele muito esse ano, esse teólogo maravilhoso, ele tem uma cara de gente boa. Ele diz que a maturidade cristã começa quando assumimos responsabilidade pelas nossas escolhas. E é verdade. É verdade. Quando eu olho para a minha vida e eu digo assim: eu não posso escolher só baseado no que eu quero, no que eu penso, no que eu sinto, no que eu desejo. Eu não posso, porque eu não sou só eu. Mas eu preciso escolher. Se eu não escolher, vão escolher por mim. Eu preciso decidir. Por mais que muitas vezes não seja o que eu quero, não seja do meu gosto, não seja a minha vontade.
Eu posso dizer para vocês, a escolha para eu estar aqui, ou melhor, para eu estar em um púlpito nos últimos 35 anos da minha vida, não foi minha. Não havia uma placa dizendo o que você quer ser. Isso, ô pastor. Não. Foi um direcionamento de Deus, não foi uma questão de eu olhar e falar, é o que eu quero ou é o que eu não quero. Era a vontade de Deus. Então só tinha uma escolha. Qual era? Fazer a vontade de Deus. A vida ela é assim. E o ano está terminando e você tem que fazer escolhas. Talvez as suas escolhas sejam mais relacionadas a você. Você gostaria de poder escolher assim, Senhor, eu escolho mudar um pouco meu temperamento. Quem pode dizer misericórdia? Estamos juntos. Eu escolho melhorar como pessoa. Eu escolho estar mais com o Senhor. Eu escolho ser uma influência melhor. Eu escolho fazer a coisa do jeito de Deus e não do meu jeito. Porque o meu jeito, ele é bagunçado demais. E o de Deus é certo, é bom, é agradável. O ano está terminando, gente. E olha só, há decisões que precisam ser tomadas antes que o tempo as cobre. Sabe que eu coloquei esse título aqui, ficou bonito a forma como eu coloquei, mas eu me baseei num dito popular que diz assim que uma hora a conta chega. Isso é para tudo na vida. É a lei da semeadura. Então há decisões que precisam ser tomadas antes que o tempo as cobre. E chega a conta. E a gente precisa tomar decisões. Eu não sei você, mas em relação a Deus, eu sou facinho. Deus não precisa falar alto comigo não. Ele chamou na hora. Ele determinou, está feito. Eu não tenho na minha trajetória de vida uma história para contar para vocês que Deus precisou me trazer pelo sofrimento. Nem eu, jamais. Eu não quero vir pelo sofrimento, já determinei. Eu não quero resolver minha vida pela dor. Eu não quero tratar as minhas coisas porque está tudo dando errado e agora eu tenho que correr para o monte para orar para Deus. Não, eu sou facinho com Deus. Deus falou, eu já obedeço na hora, não tem discussão. Encerrou o assunto. Pronto. Ah, mas era o que eu queria, eu lutei contra Deus. Eu não. Para quê? Há decisões que precisam ser tomadas antes que o tempo as cobre. E eu vou dizer, tempo é uma coisa que passa depressa demais. E às vezes falta. Tem uma frase de C.S. Lewis, por favor, se você puder, fotografe essa frase, anote essa frase. Eu gosto muito dessa frase, porque tem muito a ver com aquilo que Deus fez na vida de C.S. Lewis. E ele disse o seguinte, essa frase é maravilhosa: o inferno começa com um simples depois. Não, depois eu faço. Depois. No dia que você resolveu fazer alguma coisa, era tarde demais. Há decisões que precisam ser tomadas antes que a conta chegue. Gente, nós não estamos nessa caminhada com Deus para Deus simplesmente nos servir, jamais. Que esse seja o ano que você decida se doar mais para Deus, fazer mais, ser mais. Agora sim, Josué, desculpem, eu cheguei num ritmo muito forte de viagem, trabalhando absurdamente, não parei. Josué reúne todo mundo numa praça depois de erguer os muros de Jerusalém, e ele diz,
Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Josué, se você continuar lendo o texto, ele vai dizer: agora eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ponto. Ponto. Agora, vocês têm que escolher. Se parece ruim isso para vocês, não façam. Gente, quem já experimentou o mundo e viu o que o mundo é capaz de quebrar na vida de uma pessoa, e já experimentou verdadeiramente Deus, jamais deixará Deus por este mundo, por qualquer coisa nesse mundo. Jamais. Porque Deus é muito bom. E Josué, ele não diz assim: pensem, avaliem, vão para casa, tirem um ano sabático. Josué disse: hoje, agora, hoje, escolham a quem servais. O que vocês vão fazer? Qual é o rumo que vocês vão dar? Porque vai um recado muito interessante de quem já viveu a experiência de ouvir muito disso aqui. Decisões adiadas se transformam em prisões emocionais. Decisões adiadas se transformam em prisões emocionais. Pastor, tá bom. Calma, gente. Eu coloquei aqui 19 tópicos. Estou brincando. Eu dei uma diminuída, mas vai o quarto, que é muito importante. Há coisas que precisam começar para que a vida volte a fluir. Gente, olha, eu já disse para vocês, foi esse ano eu resolvi ser mais leve comigo mesmo. Eu sempre peguei muito pesado comigo. Eu decidi esse ano ser mais leve comigo. Está sendo bom. Está sendo bom. Não é fácil, porque eu me habituei a cobrar muito de mim. Mas eu estou tentando ser mais leve comigo. E parece que a minha vida está fluindo melhor. Está fluindo melhor. As coisas parecem que estão indo melhor. Quando você decide começar algumas coisas que você vem adiando e que são importantes, talvez você tenha que voltar a praticar algumas coisas que eram importantes lá e você foi deixando. Talvez você tenha que começar coisas novas e a vida tem que continuar. A vida tem que continuar. E gente, há pessoas paradas no tempo porque não começaram projetos, processos terapêuticos, reconciliações, mudanças de hábitos. E eu poderia colocar uma lista enorme aqui de coisas que a gente não começa. E a vida, ela não flui se você não começar a se movimentar. O ano está terminando e a gente precisa começar a ver a vida fluir de novo. Volte a se apaixonar pela mesma pessoa. Volte a gostar de você, ou recomece sua história. Eu não sei. Eu sei que há uma coisa que eu considero bênção de Deus. Você saber aproveitar cada etapa da sua vida. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Sim, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Eu estou vivendo um tempo na minha vida de maturidade. Talvez você esteja vivendo um tempo de construir. Talvez outra esteja vivendo um tempo de elaborar, de crescer. Eu não sei qual é o seu tempo, mas seja qual for, você precisa decidir aproveitar isso com Deus. Para Deus. Sabe, Dallas Willard. Gosto muito de Dallas Willard. Eu coloquei isso aqui uma vez e uma pessoa me procurou muito impactada com essa palavra dele.
A pessoa achava que porque nós vivemos no período da graça, nós não precisamos fazer nada. Não. A graça, ela não se opõe ao esforço, mas ela se opõe ao merecimento. Ninguém merece a graça. Ela é de graça. Mas isso não quer dizer que nós não nos esforcemos pelo reino de Deus, para a glória de Deus, para o crescimento da casa de Deus. Aliás, esse tem que ser o nosso maior esforço. Esse é o nosso maior esforço. Tem mais uma coisa. Só porque o ano está acabando, há coisas que precisam terminar para que outras não morram. Há quanto tempo você vem arrastando esse processo, e quanto mais você arrasta, mais ele arrebenta com você. Quanto mais você arrasta essa história, mais isso daí destrói você. Está na hora de terminar isso, parar com isso, encerrar isso, deixar isso para lá e seguir com a sua vida, para que outras coisas não morram na sua história. Cuidado com aquilo que você está usando para alimentar a sua existência, sua mente, seu coração, sua vida, sua alma. Essas coisas que muitas vezes a gente insiste em manter na nossa história, vão matando outras coisas que são importantes para nós. Isso aqui é muito sério. Há ciclos que precisam ser encerrados, relacionamentos tóxicos, padrões emocionais destrutivos, culpas antigas. Quem não termina o passado faz o quê? Por isso que o nosso Deus, Ele nos disciplina, Ele nos direciona, Ele não fica com não. Você quer? Lute, tenha fé, ore, busque, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e dar-se-vos-á, corre atrás e as coisas vão acontecer. E olha que interessante, tem hora que a interpretação que a gente tem da vida é tão errada, que a gente não consegue perceber que até os erros que cometeram com a gente se tornaram bênçãos. Grava isso. É por isso que quando o apóstolo Paulo, da prisão, ele escreve aos Filipenses, ele diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para onde? Para o alvo. Eu sigo em frente, porque há coisas que precisam encerrar, deixar para trás, abandonar, para que outras não morram no processo, porque você está guardando aquilo no coração e aquilo vai matando tudo à sua volta. Você quer ver um exemplo comum? Ah, pastor, eu estou decepcionado com a igreja. Por quê? Igreja são apenas as paredes. Igreja não é Deus, embora represente para nós um lugar de encontro. Deus te decepcionou? Não, então não tem porquê. Agora as pessoas sim, desassusta, as pessoas sempre vão decepcionar você, elas sempre vão dar um jeito de magoar você. Supere isso, siga em frente, esquece. Ah, porque eu me entreguei muito e recebi pouco. Bem-vindo ao planeta Terra. Então, você e mais 7 bilhões estão vivendo a mesma coisa. Sempre vai ser assim. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você fizer algo pela sua esposa, faça porque você a ama, ponto. Quando você fizer algo pelo seu marido, faça porque você o ama, ponto. Quando fizer pelos seus pais, pelos seus filhos, pelos seus amigos, faça porque você os ama, ponto. Não fique esperando recompensa disso. Só faça e fique em paz. Sabe por quê? Eu gostei da resposta que Tozer deu
para esse tipo de situação. Foi Tozer que disse que Deus não pode encher mãos que insistem em permanecer cheias de coisas velhas. Você está carregando aquele monte de coisa, de frustração, de decepção, de que porque fez isso, fez aquilo. Como é que Deus vai encher tua vida se tu está carregando essa, desculpa a expressão, essa tranqueira toda? Deixa isso para lá. Não agir quando se sabe o que precisa ser feito gera culpa, ansiedade e estagnação. É o que eu quis mostrar para vocês hoje aqui. Não agir quando se sabe o que precisa ser feito. Não é agir aleatoriamente, não. É quando se sabe o que precisa ser feito, gera culpa, ansiedade e estagnação. Gera. Aí, a omissão constante gera adoecimento emocional e espiritual. Sim. Tá? E aí vai a verdade. A verdade que eu gostaria que você pensasse nela antes de responder a pergunta que eu vou usar para finalizar esse culto. Spurgeon: o maior perigo não é falhar tentando, mas permanecer imóvel por medo. Sabia? Ixi, sabe quantas coisas eu tentei e não deu certo? Ai, meu Deus. Mas eu tentei. Eu quero poder chegar no céu e falar: Senhor, eu orei, eu pensei, eu trabalhei, eu fiz tudo certinho. Não deu certo, mas eu tentei. Eu tentei. Eu tive vontade. Veio no meu coração, eu fui lá e tentei. Eu não permaneci imóvel. Talvez você não me encontre, sei, fazendo a mesma coisa, o mesmo tempo, o tempo todo. Talvez daqui a um ano eu esteja com outro pensamento. Agora eu quero escrever livros. Talvez mais para frente eu queira fazer outras coisas, não sei. Não. Eu sei que eu tive muitas coisas que deram certo na minha vida. Muitas. Talvez a maior delas foi andar com Deus. Dediquei a minha existência a Deus. A coisa mais certa da minha vida. Nunca dei a Deus o tempo que me sobrava. Ele sempre foi dono do meu tempo e da minha história. Não deixei de fazer outras coisas, não deixei de ir na praia, de passear, de ir no shopping, de criar meus filhos, de fazer a vida acontecer. Mas quando Deus chama, eu vou. Ele sempre foi prioridade. Muita coisa que eu tentei deu muito certo, abençoou muitas vidas. Se eu tivesse ficado parado no mesmo lugar, talvez nada disso tivesse acontecido. Talvez eu estivesse esperando Deus me mostrar alguma coisa até hoje. Até hoje. Então, só para a gente orar, o que você precisa ter, fazer, escolher, decidir, começar, terminar ou agir, e não pode mais adiar. Eu falei sobre tudo isso hoje. O que? Vamos começar hoje?